perguntar uma coisa. Todo mundo já ouviu falar, ou conheceu, ou leu Agatha Christie? Conhece esse nome? É uma escritora do final. Ela nasceu no século XIX. Uma senhora, dona de casa, que começou a escrever em casa. Os livros dela são ficção criminal suspense. Foi um sucesso estrondoso. Até a década de 80, vendia extraordinário. Eu li um livro quando eu tinha uns 14, 15 anos, chamado Mistério no Trem Azul. E nesse... Calma, meu amor. Não. Só pegue, não precisa se preocupar onde eu vou colocar. E nesse livro tem um personagem que chama Rufus Van Nauden. E quando eu li, ele falou uma frase, do livro todo eu só lembro disso. Do livro todo eu só lembro disso. Todo homem tem um preço. A gente só precisa saber qual é. Eu nunca mais esqueci essa frase. Eu lembro mais ou menos do enredo do livro, da história do livro, mas o nome do personagem, essa frase nunca me saiu da cabeça. Desde os 14, 15 anos. Tem 35 anos isso. Todo homem tem um preço, só precisa saber qual é. E hoje a gente vai conversar sobre isso, lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Lucas 18. Lucas, o doutor Lucas, o médico, eu gosto sempre de localizar enquanto você encontra Lucas 18. Ele escreveu o Evangelho para poder mostrar, provar e levar Jesus ao conhecimento das pessoas. Ele era basicamente técnico, então ele escrevia aquilo que ele via. Vamos colocar assim, foi um dos primeiros biógrafos de Jesus, foi Lucas. Depois vieram os outros e tudo mais. Mas ele escreveu com precisão técnica por causa da preocupação dele de ser médico, científico. Então ele queria registrar para que a pessoa entendesse. Ele escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 18, e é base quase que para todos os filmes e livros e tudo mais, onde se fala de Jesus, por causa da exatidão do registro. Em Lucas 18 tem uma passagem assim: Jesus estava ensinando, e aí certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Bom, vamos lá. Essa passagem ele ensina sobre o apego às coisas desse mundo. Mas não é só isso que a gente vai falar hoje. Eu tenho e vivo falando que qualquer passagem na Bíblia tem inúmeros ensinamentos. Assim, é um absurdo, e como a palavra de Deus se renova a cada dia, então não tem fim o ensinamento de uma única passagem. Nesse ponto aqui, ele já registra a preocupação, o pensamento e o querer dele: herdar a vida eterna. Então ele já sabia sobre a vida eterna. Ele já sabia da existência do céu. Ele já sabia. Por quê? O que eu faço para herdar? Ele não perguntou: olha, como é que é? Tem vida eterna ou não? Esse negócio do céu, existe ou não? Ele já foi direto: como é que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus, a parte do bom, isso daí tem muita discussão sobre isso, por quê? Mas como assim Jesus não é bom e tudo mais? Ele estava falando fazendo referência sobre a humanidade, de ser gente. Porque na hora de um aperto, de repente, nós somos egoístas. Nós pensamos em nós. Então não somos tão bons assim. Confere isso. Mas não é isso que a gente vai falar hoje. Depois a gente até pode, quando Deus mandar, a gente até pode discutir e conversar sobre isso. E ele falou assim: deu os mandamentos,
É muito interessante, eu já comentei com os irmãos assim, a relação de mandamentos judaicos são 613. Difícil de cumprir porque são 613. Se você escorregar em um deles durante o dia, você já descumpriu o pacote todo. E aí resumiu-se em 10. Bom, fica mais tranquilo. Os 613 foram bem resumidos em 10. Continuou do mesmo modo, porque se escorregar em um, aí Jesus, bondoso, amoroso, maravilhoso, colocou, olha, 2. Amar a Deus e amar o próximo. 2. Que resume os 613, que resume os 10, então 2. Pegando todos eles, é assim, amar a Deus e amar ao próximo. E aí vem o rapaz e fala assim, mas isso eu já faço desde jovem. Quer dizer, desde a entrada dele na sociedade, ele já cumpre os mandamentos. Então, tudo certo. Mas não é esse o detalhe. Ele era rico. E nós sabemos que essa situação acaba colocando a pessoa com uma sensação de segurança, de tranquilidade, de sossego, de independência, de autonomia, de não depender de nada e nem ninguém, porque tem dinheiro para qualquer coisa, não é? Tem até uma brincadeira, dinheiro não compra felicidade, mas compra coxinha. Já viu alguém chorando comendo coxinha? Já viram essa piada? Não? Então, é uma brincadeira, mas é a realidade. Porque desde que você tenha posse de dinheiro, você pode fazer supostamente qualquer coisa. Vai para qualquer lugar, não tem problema. Então, a pessoa se sente poderosa, porque não precisa de nada nem ninguém. E aí Jesus falou para ele, bom, só falta uma coisa, já que você cumpre tudo, né? Então subentende que ele falou assim, ó, bom, se você cumpre tudo, então só falta uma. Pega tudo que você tem, vende, distribui para o pobre e vem e me segue. Porque o rico, o jovem, a pessoa, sabia que o caminho era Jesus, porque foi perguntar para ele como herdar. Quem conhecia, então, era Jesus, de como se chegar na vida eterna. E ele chegou, então ele já sabia quem era Jesus. Ele já sabia que Jesus ensinava sobre o céu e a vida eterna. E aí, vende tudo. Pega o que você tem. Não foi nenhuma ordem de Jesus, foi uma sugestão, porque na verdade ele conhecia o coração da pessoa. E aí tem um registro trágico, e ele ficou muito triste porque ele era muito rico. Aí eu volto naquela frase no começo da nossa conversa, todo mundo tem um preço, o preço dele, a salvação, a vida eterna, custava a fortuna dele. Ele preferiu a fortuna dele do que a vida eterna. Ele preferiu ficar do que herdar a vida eterna. Olha que situação. Não estou falando para você pegar tudo que tem, vender e distribuir. Não estou falando isso. Nós temos que aprender que eu vou perguntar assim, qual é o seu preço? Porque às vezes nós não temos uma riqueza. A gente ganha um salário, ganha alguma coisa, tem uma casa, tem um carro. Qual é o seu preço? Pelo que você se sacrifica? Ou por quem você se sacrifica? O que é que você faz que te prende em alguma coisa? Se Jesus voltar agora, nós subimos com Ele? Ou nós temos alguma dívida ainda? Ou nós temos alguma coisa que nos prende aqui porque é mais importante? Jesus falou assim, vende tudo e aí você vai ter tesouro no céu. Nós falamos isso acho que domingo, não foi? Juntar tesouro no céu e não na terra. Quer dizer, então as coisas deste mundo continuam prendendo as pessoas. Qual é o nosso preço? Não, eu não tenho preço não, não sei. De repente, dependendo da situação e do momento, é isso que nós temos que decidir e pensar hoje. Será que eu tenho um preço? Será que a frase desse personagem, que foi escrita em 1928, está certa? Todo mundo tem um preço, só precisa saber qual é? Será que nós temos um preço? E o detalhe não é uma riqueza do mundo, é a eternidade no céu. O que conta e o que pesa é a eternidade com Jesus, lá no céu. Nós temos um preço, nós temos alguma coisa que nos prende aqui? Dia desses eu ouvi uma frase assim,
eu não mudo a minha vida por nada por causa dos meus netos. Nós podemos e devemos amar o próximo nesse tipo, principalmente familiares, mas perder a salvação, perder a possibilidade de ir para o céu, perder a possibilidade de cultuar a Deus, perder a chance de ter uma intimidade com Deus em oração, em cantar e louvor, a gente não pode fazer isso. Porque ninguém vai conseguir nos levar para o céu a não ser Jesus. Ninguém. Por mais amor que nós tenhamos por qualquer pessoa, nada do que temos vai conseguir, nem o nosso carrão turbinado vai conseguir fazer a gente subir para o céu, nem se pular numa rampa. Ele vai cair e vai descer. Qual é o nosso preço, afinal? Qual é? Se Jesus perguntar, como perguntou aqui, olha, deixa aí o seu celular último tipo e me segue. Se eu paguei aqui 12 mil reais no meu celular, mas que eu vou deixar isso? Eu não estou falando para você fazer isso. Você entende isso? Está entendendo? Não estou falando, e nem Jesus vai falar, mas o que está falando é o que vale mais? O que vale mais? Qual é realmente o seu preço? Porque Jesus pagou um preço, pagou com a própria vida e com o próprio sangue. Ele pagou. E a Bíblia fala que ele pagou um alto preço pela nossa vida. E aí, o nosso valor, qual é o nosso preço? Eu falo que essa frase nunca mais me saiu da cabeça. Nunca mais me saiu da cabeça. E eu constantemente vejo, e na minha profissão é meio complicado, porque eu vejo tanta gente se vendendo, se trocando, inclusive profissionais da minha área, por causa de valor, faz aquilo que não precisa e não deve fazer, mas faz. Então, qual é o preço de uma pessoa? O nosso conforto, a nossa pátria é o céu. Nós estamos literalmente de passagem aqui. A irmã colocou o falecimento dessa pessoa. Nós temos uma data, não sabemos qual é. Ou Jesus volta ou nós vamos para Ele. Só que aonde que nós vamos? Se estivermos presos a tudo que tem aqui, para onde nós vamos? Não estou falando para você deixar de amar as pessoas, não estou falando para você falar assim, vou jogar agora tudo fora do que eu tenho em casa e vou viver uma vida pura e santa. Deve viver, mas não são as coisas que você tem que vão fazer você mais ou menos santo. Mais ou menos santo é o coração e a vontade, a intenção. Dá mais valor para o sacrifício de Jesus do que tudo que você juntou nesse tempo todo. É muito bom, eu falo sempre, ter conforto é muito bom, todo mundo quer, eu também quero. Mas isso jamais pode ser a âncora, a prisão que nos gruda aqui nessa terra. A ponto, como foi o jovem o rico, de decidir ir para as riquezas dele, do que a maior preocupação. A primeira pergunta dele foi: como eu faço para herdar a vida eterna? A preocupação dele era essa. Ele chegou para Jesus e perguntou isso. Então, como é que nós vivemos? Qual é o nosso preço? Qual é o nosso valor? Pelo que nós nos vendemos? Não estou falando que somos vendidos, mas pelo quê? Por qualquer coisa, por qualquer oferta, por qualquer prata ou ouro. E tem muita gente que acaba assim. Eu tenho um testemunho de uma nossa papai, amiga de papai. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas é coerente com o que a gente está conversando. O marido foi para a Austrália, nunca mais voltou. Eles tinham contato, eram casados, tudo. Só que não dava, a vida não ia para frente. A casa estava demolindo sozinha, as paredes estavam caindo, os móveis todos estragados, estava uma coisa terrível. E papai falou, foi até lá, sim, Deus mandou ele lá e foi. Papai faz essas coisas ainda, vai fazer a visita porque Deus mandou. Deus mandou. E papai, ele é meio seco, ele fala assim, olha, Deus mandou eu aqui para falar, porque você precisa se consertar. Papai é meio seco, ele é meio complicado, né? Mas... E ela começou a ir para a igreja conosco. Nós pegávamos ela aqui em Franco, levávamos para a igreja Jundiaí, que
eu pastoreava lá, e aí trazíamos de volta, ia, voltava, e ela, oração, Deus, eu preciso de... Ela era uma professora de inglês, assim, excepcional. Eu preciso de alunos, eu preciso de gente, eu preciso para dar aula, eu preciso dar aula. Um apareceu, 2, 5, 10, montou uma salinha, aí depois montou uma outra, e aí belo dia falou assim, olha, tem muita gente procurando, eu vou ter que montar uma sala de domingo. Nunca mais foi para a igreja, nunca mais. O preço foi uma aula de domingo. É aquele detalhe, domingo, nem pensar, eu estou desesperado, vou me encaixar no outro dia, mas domingo, não. Porque tudo o que eu estou recebendo hoje veio de Deus, e eu vou cultuar a Deus no domingo. Mas não foi assim, teve um preço. Aí, nunca mais tivemos contato, não mora mais no lugar, eu acho que cresceu o número de alunos, não mora mais na mesma casa, não sei onde foi, não sei como é que está, não sabemos mais nada. Teve um preço. Deus atendeu, realizou o milagre, mas ela preferiu o preço das aulas. O conforto, voltar a ter um pouco de dinheiro. Qual é o nosso preço então? Sabendo o que foi pago na cruz, sabendo vamos colocar, o prêmio que nos está reservado, o céu, sabendo a vida eterna que nos está dada por Deus. É isso que nós temos que pesar. Aí o rapaz aqui rico escolheu a riqueza. Nunca mais ele foi citado, não se sabe o nome, não fala o que aconteceu com ele, mas ele escolheu a riqueza dele. E nós escolhemos o quê? Nós vamos escolher o quê? Nós podemos ter, eu vi falando, Deus pode te fazer rico, milionário? Pode, de um dia para o outro. Mas não é isso que ele veio fazer aqui. Ele veio nos salvar, para nos levar para o céu. Ele pode fazer, mas não foi isso que ele veio fazer. Infelizmente, às vezes, quando acontece isso, a pessoa larga, a primeira coisa é Deus, porque eu tenho que viver minha vida para compensar tudo que eu não tive, e isso acontece sempre. E o nosso preço, eu volto a perguntar qual é. Nós não vamos responder, o meu é tanto, o meu é X, o meu é... Nós vamos falar com Deus. Nós temos e só podemos falar com Deus, porque Ele é o único que pode fazer diferença na nossa vida. É o único que pode nos levar para o céu. E qual é o seu preço? Qual é o nosso preço? Nós é que definimos isso. Tem gente que por causa de R$100 faz besteira. Tem gente que custa mais caro, precisa de 1.000. Ele tinha a fortuna toda dele. Quanto valemos? É isso que a gente tem que pensar. Amém?